Era uma vez, há muito tempo, um mundo de fato sem videogames. Como várias coisas distintamente humanas, jogos eletrônicos foram criados de uma combinação de inovação, necessidade e curiosidade. Os primeiros inventores criaram diversões eletrônicas, diversões baratas e simples, que com o tempo se transformariam em algo potente e vivo. Isso não aconteceu só com feitiçaria eletrônica, mas também com os esforços de artistas, designers e empresários, cujos objetivos principais de entreter também se tornaram desafiar, cativar e esclarecer milhões de pessoas no mundo. Os homens e as mulheres que criaram essa indústria deixaram que suas próprias experiências e o mundo ao redor deles moldassem suas criações. Esta é a história dos videogames. Eu amo videogames, porque eu tenho a mesma experiência que eu tenho quando eu assisto um filme que eu amo, ou quando eu leio um livro que captura a minha imaginação. Mas eu sou participante ativo em vez de um observador passivo. Videogames têm um papel bem interessante a desempenhar no futuro da nossa espécie, e estamos começando a descobrir isso só agora. Eu acho que videogames hoje são essencialmente relacionados à nossa cultura de um jeito irreversível. Eu acho que daqui pra frente a gente só vai mais fundo. Acho que videogames têm mais e mais a ver com tudo que a gente faz, até que viram partes de nossa vida de um jeito que nem percebemos. Toda mídia é relevante para seu tempo. Por exemplo, discos e fitas cassetes desapareceram da existência, mas música não desapareceu. Ela foi digitalizada. O mesmo se aplica a filmes e livros. Evoluem de uma forma para outra. Para os videogames, a evolução é a mesma. Vão mudar e evoluir, mas sempre serão parte da nossa cultura global. Daqui a 100 ou 200 anos, videogames ainda vão existir. De acordo com a Associação de Softwares de Entretenimento, um gamer típico joga videogames há uma média de 12 anos. Gamers adultos jogam há cerca de 14 anos. Os homens jogam em média há 16 anos, enquanto as mulheres jogam há 12. Desde 2013, 49% de toda a residência americana tem um console dedicado a videogames, e aqueles que têm em média 2 consoles. Desde 2013, a idade comum de um gamer é 30 anos. E não, nem todos são homens. 47% dos jogadores são mulheres.
42% dos gamers acreditam que computadores e videogames compensam mais o gasto de seu dinheiro do que DVDs, música ou sair para ir ao cinema. Quem compra videogames? Em média, a idade do comprador mais frequente é de 35 anos. E daí? Os videogames cresceram e agora eles não estão só nos arcades ou em nossas salas de estar. Estão em nossos bolsos. 15% dos jogadores mais frequentes pagam para jogar jogos online, enquanto 33% jogam jogos em seus smartphones e 25% jogam em consoles portáteis. A maioria dos gamers que tem console de videogames também os usa para outro tipo de mídia de entretenimento, como assistir filmes, programas de TV e música. Gamers são sociáveis? 62% de todos os gamers jogam juntos, pessoalmente ou online. E a classificação de conteúdo? Mais de 85% dos pais estão cientes do sistema ESRB, que classifica o conteúdo de um jogo para adequar o jogo à idade do jogador. E para todos os públicos, T para adolescentes e M para adultos. Mas a pergunta é, os pais controlam o que os filhos jogam? Mais de 73% dos pais acreditam que os controles parentais disponíveis em todos os novos consoles de videogames são úteis. Além disso, os pais impõem limite de tempo para o uso de videogames mais do que qualquer outra forma de entretenimento. Mais de 90% das vezes, os pais estão presentes quando os jogos são comprados ou alugados e 82% das vezes as crianças recebem a permissão de seus pais antes de comprar ou alugar um jogo. Assim como filmes, jogos têm gêneros e subgêneros específicos, como ação, aventura, role-playing, casuais, atiradores, estratégia, open world, jogos lineares, esportes, corrida, a lista não tem fim. E cada gênero oferece sua própria receita de entretenimento interativo. E sim, cada um é muito bem sucedido em seu próprio jeito. Na década passada, videogames foram de uma indústria anual de 6 bilhões para mais de 24 bilhões de dólares, muito mais do que filmes e música. Resumindo, os videogames estão aqui e vieram para ficar. Um pequeno grupo de espíritos determinados, inflados por uma fé inquebrável em sua missão, pode alterar o curso da história. Mahatma Gandhi. Mas onde começou tudo isso? A resposta é, bem, meio complicada. Esse é o debate da década. Quem é o pai dos videogames? E você sempre pode dizer que foi Nolan Bushnell, porque ele fundou a Atari. O pai dos videogames tem que ser Nolan Bushnell. Tem que ser Nolan Bushnell. Eu diria Bushnell. Nolan Bushnell. Eu diria pra você que foi Bushnell. Nolan Bushnell. Eu acho que estou no time Nolan Bushnell. O cara que inventou toda a linha da Atari. Pra mim, eu diria que foi o criador do Atari. O criador de Pong. Ralph Baer, que no fim dos anos 60 e começo dos 70 fez o Brown Box. Ralph Baer, porque ele criou o primeiro console. Acho que a gente concorda que foi Ralph Baer. Ralph Baer. Eu posso falar de dois pontos de vista. Eu posso dizer que, quem foi que começou tudo isso é quem inventou o Pong. Quem começou os jogos como conhecemos hoje, eu vou ter que dizer que foi Shigeru Miyamoto da Nintendo. Miyamoto. É, Shigeru Miyamoto. Acho que vocês sabem quem é Shigeru Miyamoto. Mas eu voltaria lá pro MIT, os caras que fizeram Space War. John Carmack. Hideo Kojima, cara. Eu te falo agora. Ele é brilhante. Não dá pra escolher só um, porque estaria fazendo injustiça a todos os outros que ajudaram a desenvolver os videogames. Nunca pensei sobre quem começou com os games, só sou grata por terem feito. Alguns dizem que começou aqui, em uma pequena sala no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1962, no PDP-1, o primeiro computador a utilizar um display visual. Steve Russell, que eu considero o sujeito que mais me inspirou, fez um jogo bem interessante chamado Space War pro PDP-1. E eu joguei isso na faculdade. Enquanto trabalhava num parque de diversões, senti que se trouxesse o Space War para o arcade, ganharia muito dinheiro. Foi um jogo especialmente desenvolvido para demonstrar a capacidade do PDP-1 da Corporação de Equipamento Digital em 1962. Um grupo de estudantes e empregados da MIT queria criar um jogo que destacasse as capacidades dessa nova máquina. Em particular, um aspecto interessava a todos eles, e era uma tela de visualização. Antes disso,
A maioria dos computadores tinha saídas de fita de papel ou algo assim. Mas esse tinha uma tela real nele. Eu voltaria até Steve Russell, porque foi ele que fez o primeiro game jogável. O produto do Russell era tão divertido de jogar que infectou todos os PDP-1 no mundo inteiro e tiveram que chamar um pessoal para tirar o jogo porque estava gastando muito tempo no computador. Outros dizem que jogos eletrônicos começaram bem antes, ou que videogames foram um subproduto da tecnologia da Guerra Fria. Como sempre, a verdade está em algum lugar no meio. Apesar de muitas indústrias e inovadores terem se unido para preparar caminho para a possibilidade do primeiro videogame, you'll be mine forever. Even though you're far away, I still know we need to live. We are together. Atari, incomparável a qualquer videogame. Verdade, Nolan trouxe a Atari a compreensão do que faz um bom jogo. Ele jogava bastante, os entendia. Quando começamos este negócio, achamos que os games mais bem-sucedidos eram bem simples de aprender, mas impossíveis de dominar. Pong foi meio que um acidente. Foi um que considerávamos muito simples. Mas aí foi incrementado, e tudo foi feito por Al Alcorn. Ele fez umas mudanças no Pong que o deixou simplesmente incrível, e o transformou num jogo divertidíssimo. Uma das falhas no design no Pong original era que a raquete não subia até o topo da tela até o fim. Eu ia consertar, mas acabei não fazendo isso. E percebi que essa falha evitaria e não permitiria que dois bons jogadores jogassem para sempre e não teria fim. A invenção da frase videogame se refere a RGB, ou tela em vermelho, verde e azul, ou um aparelho de exibição de vídeo. Vejamos o Pac-Man, por exemplo, o original. Essa é uma imagem bitmap do Pac-Man. Quando aumentada, pixels individuais aparecem como quadrados. Aumentando ainda mais, eles podem ser analisados com suas cores construídas pela configuração de valores para vermelho, verde e azul. Um bitmap corresponde a bit, a uma imagem exibida na tela. Um bitmap é tecnicamente caracterizado pela largura e altura da imagem em pixels, e pelo número de bits por pixel, ou a profundidade de cor que determina o número de cores que o pixel e por fim a imagem pode representar. Quanto mais bits, melhor a aparência. Mais bits, no entanto, exigia mais memória, que era escassa nos primeiros dias dos games. Isso resultou em jogos com aparência quadrada e simples. Mas isso não impediu que designers e gamers mergulhassem de cabeça nessa mídia nova e surpreendente. Com o tempo e com o avanço da tecnologia, 8 bits viraram 16, depois 32, 64, 128 e assim foi. Com cada salto geracional nos gráficos e da chamada fidelidade de imagem, a profundidade da história e imersão nos jogos parecia crescer também. As limitações tecnológicas dirigiram a forma da arte e vice-versa. Os jogos evoluíam lentamente e os que estavam por dentro cresciam com a própria forma de arte que estavam criando. Era a máquina da Magnavox, acho que se chamava Odyssey. E para te mostrar como as coisas eram diferentes, ela praticamente só permitia que você jogasse Pong. Aquele console não tinha gráficos de verdade, eram só quadrados de luz na tela da TV. Então tinha máscaras Mylar que você grudava na tela.
Então você colava, digamos, uma casa assombrada, e aí de repente a bola branca do Pong virava um fantasma andando pela casa. Então você tinha que meio que usar a imaginação e aquelas máscaras para entender a história que tentava contar. Magnavox apresenta Odyssey, o jogo eletrônico do futuro. Odyssey se encaixa facilmente em TV de qualquer marca em preto e branco ou a cores para criar um playground eletrônico de circuito fechado. Odyssey proporciona toda a ação do hóquei e outros 11 jogos emocionantes para toda a família jogar e aprender. Eu tinha uma amiga muito querida, que era diretora da Atco Records. Ela tinha um console Atari 2600 no escritório. E ela apontou para ele e me perguntou, você sabe o que é? E eu disse, bem, mais ou menos, o que é? E ela me disse, é uma licença para imprimir dinheiro. Atenção, compradores. O novo cartucho do Atari está à venda. Só a Atari faz os videogames domésticos mais populares do mundo. O único Space Invaders. Isso! O único Asteroids. O único Pac-Man. A única maneira de jogar qualquer um deles é em um console de videogame feito pela Atari. O primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado foi o Space Invaders no Atari 2600. Eu tinha uns 6 anos. E eu tava na casa do meu amigo e eu fiquei estarrecido porque era possível manipular uma imagem na televisão. O primeiro console que eu lembro ter jogado foi o Atari 2600. A gente jogava de tudo. Jogamos Donkey Kong, lógico, beisebol. Eu adorava Burger Time. Eu lembro do meu irmão dizendo, nossa, olha esses gráficos. Pitfall era como um país das maravilhas, porque, sabe, tinha tantas cores, você só podia correr, era uma tela horizontal, mas era muito incrível. Você via a mesma tela o tempo todo e dizia, eles colocaram uma cabeça de jacaré dessa vez, ou agora tem um cipó. O fato de ter um subterrâneo no Pitfall me pirou, tipo, nossa, dá pra entrar lá? Eu sabia o suficiente sobre computadores para saber que era um jogo de computador, que era uma simulação de uma invasão alienígena com uma nave na Terra, defendendo ela dessa invasão. E pra mim era, sabe, quase como estar lá. Mesmo com aqueles gráficos rudimentares, foi a primeira vez que eu tive controle sobre algo que estava na televisão ou algo em uma tela. Eu acho que o console mais memorável de toda a minha vida é... um do qual eu ainda tenho muita saudade, ainda queria ter. É meu Nintendo NES original. O sistema de entretenimento Nintendo, seus pais te ajudam a ligar. Como é jogar no sistema de entretenimento Nintendo? Quando você joga com os maiores sucessos de arcade, está jogando com o poder. Sistema de entretenimento Nintendo. Agora você joga com o poder. Eu acho que uma das razões para sentirmos saudades das coisas não é necessariamente aquela coisa que a gente fazia, não é aquela música, não é aquele jogo, aquele filme ou aquele livro, é o que estava acontecendo na minha vida naquela época. Aconteceu no melhor momento da minha vida. E o NES era, naquela época, um incrível console de videogame. Parece que os videogames melhoraram bem rápido. Antes da minha adolescência, era tudo meio nada com nada e não tinha um visual tão legal quanto os jogos de arcade. Mas quando a Nintendo surgiu, as coisas começaram a melhorar bastante mesmo. Eu tive a sorte de ser exposto primeiro à Nintendo como consumidor. E para mim, aquele primeiro sistema a que fui exposto foi o Super Nintendo. E eu tenho muitas lembranças boas e grandes histórias sobre minha interação com esse sistema. Jogando por muitas e muitas horas, jogando jogos como The Legend of Zelda, jogos como Chrono Trigger. Todas essas experiências fantásticas que, para mim, foram minhas primeiras
experiências com jogos. E por fim, eu ganhei um Super Nintendo e estava viciado em Star Fox. Eu estava tão vidrado em Star Fox e a história e o que ia acontecer a seguir. Na maioria dos jogos, quando jogava no Super Nintendo, de repente você tinha um motivo pra ir e fazer tal coisa pra salvar um personagem. E essa coisinha já trouxe elementos de história pro jogo. O que eu acho que foi ótimo na Nintendo durante essa época é que eles realmente queriam garantir que todos os jogos do sistema fossem de altíssima qualidade. Mas o Sega Genesis foi algo totalmente diferente. O Sega Genesis foi a minha experiência na faculdade, como o Nintendo foi a minha experiência no ensino médio, sabe? Era um console muito avançado. Eu acho que o próximo console que eu comprei foi um PS1. Eu pensei, tá legal, esses jogos estão ficando ridículos, então eu comprei um PlayStation 1. Ei, encanador! Ô cara do bigode! O seu pior pesadelo chegou, arrume suas coisas. Eu tenho uma pequena surpresa pra você aqui. Olha só, o que você acha disso? Sony PlayStation tem mais de 150 jogos. NHL Face Off 97, Jet Model, Double Number 1, Destruction Derby 2, Crash Bandicoot e a lista é gigante. Eu vou te dar uma amostra grátis. Você não pode parar, vovó. Não pode! Vai, garota. Viva no seu mundo, jogue no nosso. Vou ter que pedir que se retire. Tá me machucando. De repente, você tinha uma quantidade incrível de dados num disco que também tocava música e tudo mais. Para mim, foi um portal para os jogos modernos de hoje. Quando Tomb Raider entrou em cena em 96, levou as pessoas para um mundo do qual elas nunca haviam participado antes. O mundo 3D. Era um mundo imersivo numa época em que não existiam muitos jogos assim. E eu acho que ao longo dos anos isso cresceu, as pessoas se apegaram a isso. Quando falo com os desenvolvedores e com os fãs ao redor do mundo, eles sempre se lembram de suas primeiras experiências com Tomb Raider. Foi algo muito especial. E eu implorei a minha mãe pra me dar um console, eu implorei. E foi só quando lançaram o Nintendo 64 que ela finalmente cedeu. Se voltarmos para o PlayStation e o Nintendo 64, você começava a ver 3D pela primeira vez. O que aquilo permitiu que a visão do Sr. Miyamoto fizesse foi dizer: agora eu tenho a capacidade de manipular polígonos em tempo real, num frame rate rápido bastante. Então, em vez de apenas ir para frente e para trás, agora eu posso correr em círculos ou me mover para dentro ou para fora da tela. Aquilo deu uma nova dimensão à jogabilidade. E o controle foi, na verdade, concebido como um joystick analógico, para poder controlar esses movimentos. Deu uma dimensão completamente nova àquilo que os jogadores estavam acostumados. Por um bom tempo, tinha sido aquele plano em 2D, planos horizontais em 2D. Mas conforme evoluiu para 3D, começamos a ver as pessoas brincando. Sabe, que tipo de mecanismos a gente pode criar agora? Com que coisas a gente pode brincar? Que mundo novo é esse dessa nova dimensão? E sabe, foi duro no começo. Sem dúvida havia bons exemplos, mas era difícil. Foi difícil dar aos jogadores esse novo nível de liberdade ao qual eles não estavam acostumados. Então começaram a fazer consoles maiores e melhores. E você podia fazer ambientes mais 3D com um frame rate melhor e mais qualidade sonora. E aí você podia colocar mais polígonos nos gráficos de modo que os personagens ficassem mais realistas. Com o PlayStation e o PlayStation 2, começamos a ver coisas muito interessantes acontecendo. Começaram a aparecer avatares na tela que eram mais parecidos com pessoas, era mais fácil de entender o que queriam que você fizesse. Especialmente no PlayStation 2, a gente começou a sentir que tinha gráficos bons o bastante para renderizarmos personagens mais interessantes. Não eram reais, mas eram reais o bastante, dava para acreditar um pouco mais neles. Eu tinha me dado muito bem no ramo de PCs e estava começando a olhar para o ramo de consoles e pensar: uau, isso seria um bom negócio, mas a gente não sabia nada mesmo sobre consoles. E um dia uns caras entraram no meu escritório, eles eram da equipe DirectX, e eles disseram
que tinham essa ideia de colocar a DirectX em uma caixa, ia se chamar DirectX Box. E DirectX é o nome da API do Windows para jogos. Então esse DirectX Box era praticamente um console de jogos por fora, mas por dentro era na verdade um PC com Windows e DirectX. Esse era o plano original. Então o que eu acho que a gente não entendia muito bem na época era o que estávamos juntando esses dois mundos. E que o Xbox ia ser essa ponte entre o que estava acontecendo na cultura dos jogos do PC e o que estava acontecendo na cultura do console. E então, quando chegamos ao PlayStation 3, a gente disse, ok, essa coisa vai nos dar energia o bastante para voltar a revisitar a ideia de contar uma história baseada nos personagens. A gente pode fazer de um jeito que ninguém fez antes. A primeira vez que eu peguei um controle de Wii era um pedaço de madeira com umas peças eletrônicas coladas nele e tinha uma demonstração de jogo de tênis. E quando eu peguei e comecei a jogar, eu pensei, vai ser um sucesso. Foi a primeira coisa que me veio, foi muito divertido. O Xbox 360 é um console espetacular, simplesmente fantástico. Eu absolutamente amo. Eu gosto do PS3 também. Não tô muito interessado, sabe, nas guerras santas, sobre qual é o melhor. Eu diria que isso é briguinha de fã, como eu gosto da Nintendo, eu gosto da Sega, eu gosto da Sony, sabe? Eu acho que isso acontece mesmo, porque quando eu era criança eu tinha um Genesis e Super Nintendo, sabe? Eu teria um Nintendo e um Sega Master System se eu pudesse comprá-los, mas eu era criança e não tinha dinheiro para comprar tanta coisa. Então você começa a defender o que você tem, e eu acho que é aí que começa, sabe? Xbox, não, PlayStation. Eu até hoje fico acordado até as 4 da manhã jogando o mais recente Xbox 360 que saiu ontem, ou seja lá o que for. Eu estou sempre mergulhado nesses jogos. Constantes ondas de mudanças técnicas e artísticas varrendo a indústria e os jogos ficando melhores e maiores, a indústria de videogames começou a se fixar na consciência do público. Muitos passaram a argumentar que os jogos são uma forma de arte, tanto quanto qualquer coisa. O problema é que arte é um termo subjetivo. Sabe, o que é arte para uma pessoa é lixo para outra pessoa. E é aí que você volta para a semântica da palavra arte, que é problemática. Independente de ser um filme, ou um livro, ou uma pintura, ou um jogo de computador. Ela provoca uma resposta. Isso faz você pensar sobre o mundo ou olhar para o mundo de um jeito um pouco diferente. Eu sempre acreditei que os jogos são com toda certeza uma forma de arte. Como o Phil Fish disse, é a junção de todas as formas de arte e expressão que a humanidade já teve que fazem um jogo. Você olha pro pessoal que constrói um videogame e aí você vê um compositor de música, você vê um escritor, você vê um artista que faz os esboços, vê um artista técnico, você vê designers de níveis que criam espaços como arquitetos. São uma espécie de vingadores do talento, se você parar pra pensar, entendeu? Em nenhum lugar isso é mais evidente do que nos videogames. Você vê artistas que criam mundos tridimensionais maravilhosos. E a tecnologia que permite aos jogadores entrar nesses mundos e que eles sejam os mais reais possíveis é o melhor exemplo da arte e da ciência trabalhando em conjunto. A melhor descrição de arte que eu já ouvi foi de um professor meu quando eu estava no curso de artes plásticas, a de que a arte é a criação de alguém que deliberadamente provoca uma resposta do público. O consumidor, na verdade, é um protagonista da arte. É quase como ser parte de um grande experimento sobre arte viva. Tem muita logística básica, tipo, você aperta X e isso acontece, ou aperta Up e aquilo acontece. Mas se os jogos fossem só isso, não estaríamos jogando mais, sabe? Teríamos perdido o interesse há muito tempo. Surpreendentemente, a tecnologia de jogos modernos ainda é baseada no mesmo conceito fundamental dos primeiros jogos, combinando novas camadas de ciência e arte para alcançar níveis mais elevados de inovação e de expressão.
Sistemas de jogos modernos representam não só saltos quânticos em hardware e gráficos, mas também a utilização de processamento de dados paralelos e de memória dentro da nuvem. O que isso tudo significa? Simplesmente que de agora em diante, qualquer um será capaz de jogar qualquer jogo, em qualquer lugar, a qualquer momento, com rapidez e qualidade incríveis. A nuvem é uma coisa de que ouvimos falar muito hoje em dia e tem, na verdade, dois conceitos bem diferentes. O primeiro é o que todos nós entendemos como a nuvem. Sabe, eu tenho uma imagem que eu quero publicar, que eu quero twittar. Isso tudo está sendo carregado para a nuvem e armazenado em discos rígidos. Então pense na versão normal de nuvem como um grande espaço de armazenamento. Existe outra ideia muito grande que é, por que não usar os computadores e a nuvem para dar um poder de computação muito além do que você normalmente compraria para si mesmo? E o que isso significa é que o software que você gostaria de experimentar vai estar rodando lá, então o vídeo ou output do game é entregue diretamente onde você está, em qualquer dispositivo que você estiver. Há mais poder de processamento na nuvem por trás do Xbox One do que todo o poder de processamento que havia no planeta no ano de 1999. Agora somos capazes de colocar cenas na tela que são quase mais do que realistas em alguns aspectos. Mas aí tem o poder da nuvem por trás dessa caixa, que nos permite recorrer a milhares de servidores para ajudar a tornar a caixa que está em sua casa muito mais poderosa do que ela seria por si só. Mas houve um tempo em que o futuro dessa atual mega indústria estava em sério risco. Após um explosivo sucesso financeiro e cultural da primeira geração de videogames, a indústria começou a pensar que era invencível. Quando todas essas empresas viram que tinham um mercado para videogames, elas simplesmente inundaram o mercado com muitos jogos. Havia algumas empresas que realmente queriam mostrar que tinham jogos excepcionais, mas depois, para cada jogo incrível, havia 100 jogos muito ruins. O que aconteceu é que haviam criado grandes expectativas de que no próximo Natal seria ainda melhor do que o anterior. E os consumidores tinham enjoado, estavam cansados de comprar sempre a mesma coisa, com uma experiência pobre de entretenimento. O pessoal começou a produzir jogos num ritmo bem acelerado. E a qualidade caiu substancialmente, até o ponto em que alguns jogos eram tão ruins que inúmeros deles acabaram sendo jogados em aterros. Com dezenas de novos desenvolvedores surgindo da noite para o dia e os capitalistas de risco despejando dinheiro no que parecia ser um produto garantido, era só uma questão de tempo. O mercado estava ficando saturado e em 1983, seu destino acabou sendo selado. A Atari fez um acordo com a Universal Studios para criar uma adaptação de videogame do popular filme E.T., o Extraterrestre. Somente da Atari. Feito especialmente para sistemas de Atari. O videogame que vai fazer com que você ajude o ET a ir para casa, bem a tempo para o Natal. Boas festas. Com apenas 5 semanas para fazer o jogo, a Atari batalhou para lançar um produto abaixo da média. Confiantes demais e ainda eufóricos com o sucesso anterior, no outono de 1982, a Atari despachou milhões de cartuchos ET, apesar da má qualidade. A consequência foi lendária. Causou um efeito cascata em toda a indústria de jogos, e no verão de 1983, a confiança dos consumidores nos videogames chegou ao nível mais baixo, e a Atari, junto com várias outras empresas de videogame ascendentes, afundou como o Titanic. Toneladas de jogos de Atari enterradas. Cidade para Atari, o lixo ET. Liquidação. A batalha pela sobrevivência na Warner. Loja à venda.
Desconto de 20% em todos os cartuchos Intellivision. E então veio uma série de conflitos e todo o estilo de gestão explodiu e a Warner basicamente assumiu a situação. Eles mandaram o homem deles, Ray Kassar, que era da Costa Leste, sem qualquer experiência em entretenimento, em jogos, em tecnologia ou Vale do Silício. Ele não entendia nem jogava games. Quando é assim, é muito difícil para um presidente realmente avaliar a gravidade do que está acontecendo. Foi esse tipo de atitude, sabe? E a criação de produtos terríveis, impulsionada por publicidade e marketing e não por qualquer conteúdo. E adivinha o que aconteceu? Não vendeu nada. Aquela história sobre os cartuchos de ET sendo enterrados no deserto é verdadeira. O fato de que a Atari fez o jogo correndo só para lançá-lo com o filme e usar a licença do ET foi porque o ET foi um sucesso nos anos 80. Os jogos do ET e do Pac-Man foram dois jogos que não fizeram muito sucesso. Eles estavam tentando enfiar alguma coisa no Atari 2600 que ele não queria aceitar. A grande crise aconteceu em 83 e as lojas de brinquedos estavam vendendo consoles por um preço baixíssimo. Todo mundo pensou que podia fazer qualquer tipo de jogo para o sistema e essa foi a primeira lição que a indústria aprendeu. A de que os consumidores são inteligentes, especialmente os gamers. E você não pode simplesmente lançar shuffleware e enganá-los, eles não vão comprar. Mas depois do crash, eles perceberam que para muita gente tinha sido uma moda passageira, mas um grupo de pessoas ainda queria jogar videogames. Por alguns anos após a crise, muita gente pensou que os videogames americanos seriam despachados para a seção modismos populares das enciclopédias do século XXI e esquecidos. Aí entra a Nintendo, uma empresa de brinquedos japonesa que entendeu que a popularidade de jogos clássicos como Pac-Man, Donkey Kong e Pitfall provavam que as pessoas gostavam de jogar com um personagem e não apenas uma nave espacial ou um bloco de pixels sem nome. Mesmo com a crueza dos primeiros gráficos de 8 bits, o conceito de imersão e de ser um personagem ainda era muito atraente para o público. E mal sabia o mundo que seu personagem favorito de videogame estava prestes a aparecer. Pequeno e barato que lhe permite jogar videogames no seu aparelho de TV. Isso se chama Game Boy. E analistas da indústria dizem que pode haver uma corrida por ele se a demanda de férias exceder o suprimento. Este é o Super Mario 3. Foi um jogo muito esperado. Super Mario, é claro, foi muito popular. O Super Mario 2 foi extremamente popular. E agora o Super Mario 3 está sendo lançado. É o brinquedo mais vendido no país há 3 anos consecutivos. 20 milhões dessas coisas agora habitam salas americanas. Habitar é a palavra. Por causa da crise, nenhum varejista queria tocar num, entre aspas, console de videogame. E então nos esforçamos para chegar a algo diferente. Não era apenas um sistema de jogos, tinha outros recursos nele. E finalmente inventamos o Rob, o amigo robótico, e a arma Zapper e 2 cartuchos. E vendemos como um sistema de entretenimento. Mesmo assim, era difícil convencer os varejistas a comprá-los, mas foi bem o bastante. E durante essa primeira fase, Super Mario saiu e vendeu como louco. Foi um título extremamente bem sucedido. Eu acho que Nintendo Entertainment System foi um grande marco, porque antes dele aparecer, havia um enorme ponto de interrogação sobre a popularidade dos videogames. Houve a grande crise do videogame, e a Nintendo nos mostrou como podíamos trazê-los de volta e torná-los populares de novo. Eu lembro de ter visto Super Mario Bros. Pela primeira vez e de ter perdido a cabeça. Foi tipo, uau, tem um arcade na minha casa, essa é a coisa mais legal do mundo. Mario Brothers foi bom e Zelda foi ótimo, então eu passei várias horas como jogador naqueles primeiros jogos da Nintendo. Eu amava esses primeiros jogos da Nintendo. Eu vi o Nintendo Entertainment System e disse, uau,
Isso é novo, original, diferente e traz novas experiências para o consumidor. Vi o Mario Brothers original e disse, uau, isso é novo, isso é diferente. O mesmo pro Legend of Zelda original. Então, depois da crise dos videogames, eu desencanei deles por um tempo e simplesmente os ignorei. E aí um dia, eu fui à casa de um vizinho, um garoto da minha rua. E ele tinha aquela caixa cinza com o Robbie, o robô, e uma arma Zaper. A gente jogou caça ao pato, e depois colocou o Super Mario, e aí eu pensei, tá bom, isso aqui é outra conversa. E eu lembro da primeira vez que eu pulei e acertei um bloco que estava ali e eu não sabia que estava ali. Um dos blocos secretos com uma vida extra dentro. Minha cabeça simplesmente explodiu, porque agora havia segredo dentro dos jogos. Com o renascimento da indústria americana de videogames, um novo tipo de gamers nascia. O apetite por simples jogos de labirinto estava acabando. Os gamers queriam mais. Virar um personagem, viver uma história virtual e ser absorvido por algo de outro mundo não só era tecnicamente possível agora, mas expectativas por experiências mais profundas e mais imersivas estava crescendo. Conforme o ramo de games evoluiu, começaram a fazer jogos maiores e mais complicados, exigindo manuais de 30 páginas e 80 horas de jogo pra encarar. Ninguém nunca ligou muito para os personagens de Gauntlet, sabe? Gauntlet era simplesmente um jogo viciante. Mas agora, não só gastamos mais dinheiro com jogos, mas os vemos como mídia de entretenimento e queremos participar da história, queremos fazer parte daquele mundo. A maior diferença é que os jogos antigos, eu acho, eram bem mais difíceis. Se você não pulasse pra cair no lugar certinho da plataforma, não passava de nível. Timing era tudo. Agora nós temos muito mais liberdade. Dá pra matar um chefe de várias maneiras. Antigamente costumava ser que o único objetivo do jogo era sair atirando em aliens pixelizados que caíam do céu, mas a gente não sabia por que eles caíam do céu. Não queria saber por que caíam do céu, só queria atirar neles. Mas hoje em dia não só sabemos por que os aliens estão caindo do céu, mas o nome das mães deles, o nome dos filhos que eles vão ter. E sabemos que temos que destruir todos eles. Acho que os jogos, conforme foram se desenvolvendo, mantiveram muitas características. Eles apenas manipularam como elas funcionam no mundo dos jogos, porque as pessoas desejam coisas diferentes. Elas querem se envolver mais, não querem sentar ali e, sabe, sentar num bar por um tempo e jogar Pong. Elas querem realmente participar daquele mundo um pouco mais. No início, o entendimento da indústria era simplesmente qual é a mecânica? Como os jogadores interagem com o meio interativo? Conforme começamos a entender um pouco melhor essas regras, outros aspectos de produzir algo realmente avançado ou bonito foram trabalhados. Então, gráficos avançados passaram a ser mais relevantes, porque estávamos aprendendo como o visual interage com a narrativa e com o ato de jogar. Naquela época, a principal tarefa de um designer de games era criar as regras de um jogo, só isso. Era bem parecido com xadrez ou cartas. Nos anos 90, com a chegada do PlayStation e de tecnologias mais poderosas, ganhamos o dom da expressão. Os jogos viraram 3D, os personagens podiam falar, música podia ser criada. Os personagens podiam se expressar através de expressões faciais detalhadas. No fim dos anos 80 e início dos 90, a indústria estava revigorada, com nova tecnologia, novos clientes e novos talentos. Uma renascença no design de videogames estava chegando, que não apenas deu vida a alguns dos melhores videogames de todos os tempos, mas por fim a uma nova indústria que geraria bilhões de dólares e uma nova geração de desenvolvedores de jogos.
gosta de geeks, você está encrencado. Bill Gates. Cultura. No outono de 1972, um pequeno grupo de estudantes de ciências da computação do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Stanford teve a ideia de reunir a primeira Olimpíada de Guerra Espacial Intergaláctica, com o uso do famoso computador PDP-10 do laboratório. Os concorrentes disputaram na tela de 10 polegadas da máquina, impressionante para a época. 2 eventos foram realizados, um vale-tudo de 5 pessoas e uma competição entre equipes. Na guerra espacial, 5 naves renderizadas de forma distinta, batizadas de Bico Fino, Traseira Redonda, Passarinho, Bico Esquisito e Traseira Reta, batalharam até a morte na arena circular, dominada por uma estrela, cujo empuxo gravitacional as atraía para o centro. Alojamento de faculdade, a gente jogava cabos pela sacada até os computadores de outras pessoas e nós fazíamos uma espécie de competição caseira onde dava para jogar todo tipo de jogo, de tiro à estratégia, qualquer coisa que desse para jogarmos juntos, era muito legal. Doom caiu como uma bomba nos meus 20 anos. Eu morava numa casa com um bando de nerds com quem jogava Dungeons and Dragons. E quando compramos Doom, montamos uma LAN em casa e passamos uma rede de cabos em cada quarto. E, puxa vida, aquilo foi tudo que a gente fez por um ano, sem brincadeira. Jogávamos Doom e Doom 2 com 4 jogadores. E o lance de explodir seu amigo no meio e ouvi-lo no quarto ao lado, tipo, xingando você, não tem nada mais gostoso. Sendo uma criança americana, o único lugar pra ir era o shopping. Eu era assim quando criança, e eu me lembro que havia um arcade no shopping perto de casa chamado Dream Machine. Era uma caverna nebulosa de ruídos e portais para vários outros mundos dos quais a gente podia entrar e sair. Olha, tinha o Mr. True, Dragon's Lair, Joust, Centipede, Frogger, todos eles. E toda vez que aparecia um novo jogo eu estava ali e havia multidões em volta deles. E mais pra frente, jogos de luta se tornaram uma sensação. Você ia lá e entrava na fila para colocar a sua moeda para tentar derrotar aquele menino que estava batendo em todo mundo com a Chun-Li. Houve uma época em que tinha uns garotos que dominavam nas casas de jogos, no arcade do shopping, ou no meu caso, muitas vezes, na casa de boliche. As pessoas se juntavam em volta quando você dominava um jogo. Nascia uma sociedade global. Uma sociedade que agora não apenas joga e se conecta online, mas que também já produziu amizades duradouras, prósperas comunidades e até casamentos. E essa comunidade não existe apenas pelo entretenimento. Gamers não são apenas um dos grupos mais ativos e conectados, eles estão entre os mais leais. De alguma forma, amizades formadas dentro de uma experiência de jogo criam um laço que não se desfaz facilmente. Uma das coisas mais excitantes nos videogames é que eles evoluíram para muito além do aspecto de comunidade local, onde podemos simplesmente jogar com alguns amigos locais, para experiências realmente globais, onde podemos compartilhar nossa paixão com gente do mundo inteiro. Eu adoro a conectividade. Eu tenho amigos de uma vida inteira que eu conheci online e começamos a jogar juntos e depois acabamos, sabe, nos encontrando para competições ou para sairmos juntos e de fato nos conhecendo de carne e osso.
E... parece bobo, mas muitas dessas amizades se construíram em cima da experiência conjunta que a gente tem quando está jogando, sabe? Eu acho que é uma coisa especial, é algo mágico. Tem uma coisa que eu vi trabalhando no ramo da internet por todos os anos 90 e começo dos 2000, pessoas que se conhecem online e se apaixonam e às vezes se mudam para outra cidade para tentar viver juntas, sabe? Pessoas que se casam e se conhecem assim. Há um novo tipo de relacionamento humano que não existia 10 ou 15 anos atrás. É uma coisa nova, as pessoas podem se conhecer e se apaixonar e nunca terem se visto no mundo real. Eu nem sei dizer quantas histórias ouvimos sobre pessoas que se conheceram, que se relacionaram, até se casaram por causa do jogo. Pessoas que passaram por algum tipo de doença terrível de lidar, e os videogames as ajudaram a lidar com isso. Eu vejo como a morte de personagens centrais afeta as pessoas e faz com que chorem no jogo. Gente que tatua o logotipo do jogo no corpo, ou casais que se conheceram jogando no Xbox Live e que agora jogam em co-op toda noite. Tem crianças que existem porque seus pais se conheceram no World of Warcraft, sabe? Tipo, os videogames mudaram o curso da evolução humana de alguma forma. Criaram novos rituais de acasalamento e modos de interação social que não existiam. Isso é resultado da internet dos videogames. Então vai ser interessante observar a evolução disso tudo. Os videogames vão se tornar cada vez mais reais e conectar cada vez mais pessoas no mundo inteiro. Eu costumava jogar EverQuest por muito tempo, como a maioria dos jogadores de EverQuest. Conheci um cara na Coreia do Sul, PvPing, e ficamos amigos. Eu acabei indo ao casamento dele 10 anos depois. Nossas famílias são amigas agora, e é fantástico, porque tínhamos a mesma paixão por jogos, tínhamos vários valores e ideais parecidos, e compartilhamos muitas experiências online, onde criamos um laço profundo e uma verdadeira amizade. E aquilo virou uma amizade para a vida toda no mundo real. Faz pouco tempo que eu vi alguém falando de um garoto cujos pais morreram num acidente de carro e que ficou sozinho no mundo e sem os videogames para se apoiar. Ele estaria no quarto sofrendo deprimido, mas o mundo de videogames e todos os amigos que ele tinha nesse mundo o apoiaram naquele momento tão doloroso. E o sujeito que observou isso disse: "Vocês não entendem, porque eu sei que ouvem o tempo todo que os videogames violentos são o problema do mundo, etc, etc. Mas o fato é que os games significam muito para as pessoas e eles são amigos se reunindo em volta deles, e a criatividade e a imersão que advém disso são de fato muito valiosas e é algo que realmente ensina muito." Eu estava aqui nas escadas e senti um tiro. Eu nem consigo descrever, mas eu simplesmente caí na escada porque tive um derrame, como me contaram mais tarde. Acabei ficando no hospital por 9, 10 dias, e você sente medo, e não sabe onde eu... Sabe, você está triste, sentindo raiva, e não sabe o que fazer com ela. E meus amigos começaram a me trazer coisas. Primeiro comida, e depois começaram a me trazer formas de jogar videogames. Trouxeram um Nintendo DS, onde eu joguei Zelda, tinha um laptop, onde eu jogava... Tinha uma conta do Steam e eu jogava TF2 e Left 4 Dead e Borderlands. E essa foi a minha virada. No hospital, porque eu não tinha mais tanto medo, eu acho, não sentia mais tanta raiva, eu tinha algo pra fazer. Apesar de o derrame ter sido terrível e de eu ter ficado cego do olho direito, é meio louco como não apenas os jogos me ajudaram no hospital, mas também todos que estavam à minha volta dessa indústria. Sabe, de todas as companhias, em todos os formatos. Então, de um jeito muito literal, eu acho que os videogames realmente salvaram a minha vida. O mundo está agora imerso numa revolução artística, social e tecnológica jamais vista antes. Entretenimento interativo é a mais recente expressão e formato de apresentação. Mas quem determinará que histórias serão contadas e como vamos vivê-las no futuro? A resposta é simples. As crianças têm uma capacidade ilimitada para curiosidade, imaginação e criatividade. E não tem medo de falhar. Quando eu aprendi história na escola, era a coisa mais chata, era um
livros velhos com ilustrações em preto e branco. Há pouco tempo eu vi o vídeo de uma menina na Carnegie Mellon falando sobre trebuchetes, que são armas antigas medievais. Mas ela sabia como era usar um, porque, é claro, tinha feito isso no mundo virtual. E ouvir uma menina de 6 anos dando uma opinião sobre armas de cerco medievais, em contraste com a minha versão daquilo, que era incrivelmente chata, é uma mudança fundamental na educação através do entretenimento, que pode fazer história e tornar coisas como essas muito mais atraentes. Meu filho tem 12 anos. E é muito mais rápido que eu com isso. Ele é melhor nessas coisas. E isso é porque enquanto a mente dele estava se desenvolvendo, ele teve acesso a mídias interativas muito mais avançadas do que as mídias interativas que eu tive. Isso porque as mídias que eu tive acesso foram as primeiras. Meus pais não tiveram nenhuma mídia interativa enquanto seus cérebros se desenvolviam. Eu acho que videogames proporcionam um espaço para aprendermos a falhar com segurança e sucesso. Acho que, como cultura, temos uma verdadeira obsessão em fazer tudo certo. Temos medo de falhar, mas os videogames proporcionam um espaço super seguro para aprendermos a solucionar problemas, para pensarmos em questões que não conseguimos entender bem, para nos ajudar a perceber que tudo bem cair de cara de vez em quando, se for para aprender com isso, e que no fim nós podemos conseguir. Graças à simulação, podemos fazer coisas e experimentar coisas, praticar coisas e testar coisas que talvez não sejam viáveis ou seguras na vida real, no mundo real. Apesar da grande aceitação dos videogames nos anos 80 e no início dos anos 90, no fim dos anos 90, o termo gamer ainda parecia ser primo próximo de geek ou nerd. Se você fosse um gamer sério e dedicado, era considerado parte de uma estranha subcultura. Mas os ventos da mudança estavam soprando, e essa percepção logo mudaria. Ser um gamer, logo, estaria na moda. É uma experiência quase religiosa estar no meio de um estádio de games, lotado com dezenas de milhares de jogadores, torcendo por suas equipes favoritas. É incrível de se ver, porque é fácil duvidar que esse tipo de paixão se manifeste no ambiente físico e que as pessoas pagam centenas de dólares, viajam muitos quilômetros para vir a esses eventos, para ver gente jogar videogames. E elas fazem isso e adoram. Eu sempre fiquei meio frustrado com a ideia de nerdice dos videogames e coisas assim. A minha carreira é fazer videogames que parecem sucessos de bilheteria e não, sabe, games de segunda linha. E ter a coragem de me colocar diante de uma câmera, vestir uma camiseta limpa e mudar essa percepção também, esclarecer sobre games de uma forma geral e também esclarecer sobre a carreira. Então, ao longo da minha carreira de mais de 20 anos no ramo, sempre esperei que existissem garotos por aí que vissem um jogador de futebol ou um astronauta e pensassem, isso é legal, mas talvez videogames, talvez seja isso que eu queira fazer de verdade. E tem muita gente que me manda mensagem de texto ou e-mail e estão infelizes porque são sozinhas, não encontraram seu grupo de amigos ainda. E eu acho que essa é a minha missão, conectar pessoas, deixá-las felizes e dar amigos a elas. Porque eu nunca tive isso quando criança, eu nunca tive meu grupo nerd. Eu acho que foi assim que as comunidades começaram, simplesmente por conseguirmos achar pessoas com os mesmos interesses. Quando você é criança, só pode jogar com o seu vizinho, mas agora somos adultos e temos condições de procurar e de nos conectar com mais gente. É claramente uma cultura onde todos se divertem, todo mundo tem um sorriso no rosto. Eles estão vivendo a vida de uma forma muito poderosa.
O pensamento de que, computadores são pra geeks e videogames são pra geeks, isso morreu. Está morto. Quem não tem Facebook hoje? Angry Birds. As pessoas quase não pensam nele como videogame. As pessoas não pensam, fica meio indistinto o que é videogame e o que não é. O Facebook não é um videogame? Eu acho que até é. Porque é interativo como um videogame e dá pra se fazer coisas nele. O mundo está muito diferente agora. E eu acho que é porque nós, que crescemos isolados, menosprezados e tratados como se fôssemos radioativos pela cultura predominante, criamos nossa própria cultura e conquistamos as coisas que amamos. Conquistamos os videogames, conquistamos a tecnologia, conquistamos a engenharia e construímos nosso próprio mundo com essas coisas. E esse mundo é tão incrível que a cultura predominante, que zombava de nós quando éramos crianças por amarmos essa cultura fantástica, não pode negá-lo, nem evitar de ser seduzida por ele. Vamos comemorar a Semana do Videogame a partir de hoje. Do estúdio 6B do Rockefeller Center, a Companhia Nacional de Difusão apresenta Late Night Show com Jimmy Fallon. Vem cá, olha como é bonito. Bom, é o console de videogames mais poderoso já feito. Queríamos 10 vezes a performance de qualquer outro. 10 vezes? Sério? 10 vezes. Achei que não dava pra fazer nada melhor que o PS3, mas parece que dá. 10 vezes. Ok, vamos jogar isso juntos. Então este é o Super Mario 3D World. Eu tô louco pra jogar. Oba, 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 meu garoto! Eu adoro o Mario. Importante... Fiquei suando com esse videogame. Senhoras e senhores, eis um ator profissional lendo a fala "Sou eu, Mario", de um jeito muito dramático. Sou eu. Mario. Oi, aqui é o Conan O'Brien. Mais uma vez, eu não sei nada sobre videogames. E foi por isso que resolvi comentá-los. Dê uma volta com ela. Ai, meu Deus. Eu nunca lambi um controle antes. Eu tô parecendo o John Tesh, 1 ano depois de morto. O que foi que ela disse? Odeio tumbas. Não diga. Então não seja uma invasora de tumbas. Eu queria cumprimentar e quase chutei ela. No fim dos anos 90, com o realismo dos games atingindo novos níveis e uma ação mais visceral aparecendo nas prateleiras, iniciou-se uma nova conversa. Obsessão do assassino de Call of Duty. Violência. Os videogames domésticos não vão conter a violência. Mortal Kombat, 2 dos jogos mais sangrentos até hoje, foram lançados ontem. Este jogo estimula as pessoas a atirarem com esta arma, a qual eles chamam de justiceira. Crianças que jogam videogames com muita frequência são mais propensos à violência. Esta é a descoberta de um novo estudo da Universidade de Tohoku, no Japão. Não havia qualquer classificação neste jogo quando ele foi lançado. Tem conteúdo com muita informação racista, sexista e também promove modelos de violência. Recomendações sobre armas após uma série de reuniões. A última foi com jogadores de videogames que disseram: não nos culpem. A mídia está sempre falando sobre a violência dos videogames. E é claro que existem videogames violentos, mas não é essa a descrição da mídia dos jogos. Se eu fosse ao cinema e visse só os filmes da Serra Elétrica, e quando saísse você me perguntasse o que eu acho do cinema, eu diria: é a coisa mais violenta, gratuita e nojenta. E foi isso que a mídia fez. Se concentrou em alguns títulos, e isso acabou na cabeça dos consumidores definindo o que é a indústria para eles. É muito esquisito quando você vê as pessoas, sabe, que vão ao Congresso furiosas dizendo: nossos filhos estão sendo corrompidos. E eu penso: exatamente, seus filhos. Vocês não deviam corrompê-los. Eles ficam sozinhos 10 horas por dia. Quer dizer, é como encontrar as Playboys do seu pai debaixo da cama e pôr a culpa na Playboy. Nós somos como qualquer outra indústria, sabe? Temos um sistema de classificação e existe algo para todo mundo aqui. Nós estabelecemos medidas, o sistema ESRB. É nosso parâmetro, temos o cuidado de fazer nossos jogos segundo a classificação, isso é verificado constantemente.
O que eu acho interessante é que nos jogos temos um sistema de classificação ainda melhor do que o cinema. Mas ainda existe esse equívoco generalizado de que todos os jogos são como o grande Tiff Alto. As pessoas gostam de estabelecer ligações causais e dizer que videogames causam violência. É o mesmo que dizer, bom, vamos ver, há mais crimes durante o verão e no verão vende-se mais sorvete, portanto o sorvete causa criminalidade. Bom, não é assim que funciona uma pesquisa científica legítima. A violência faz parte da natureza humana e, até onde eu sei, Caim não espancou Abel com um Game Boy. Gengis Khan não tinha uma live account do Xbox. E, sabe, Hitler não jogava Crash Bandicoot. Infelizmente, tivemos vários crimes com armas nos Estados Unidos recentemente. E eu me lembro que alguém tweetou, depois de um dos últimos incidentes, quando começaram a acusar os videogames de terem influenciado nisso, disseram, uau, por que será que os outros países que têm os mesmos videogames não têm tantos crimes armados? Seria o mesmo que dizer, não queremos que ninguém mais veja filmes, porque todos os filmes são violentos. Mas ninguém diz isso, porque todos entendem o cinema como uma mídia. Não acredito que videogames sejam simuladores de assassinato. Para falar a verdade, as estatísticas provam que isso é exatamente o contrário do que dizem. Nós sobrevivemos a muita coisa como gamers por muito tempo. Nós sobrevivemos ao Congresso, nós sobrevivemos aos pais inoportunos, nós sobrevivemos à histeria religiosa. Você percebe que tem mais a ver com imaginação e invenção, com a conexão com outro mundo e que não tem todas essas coisas feias que as pessoas atribuem a eles. Acho que é um problema que vai desaparecer naturalmente e que temos apenas que defender a indústria, até que essa evolução ocorra. Não existe emoção igual àquela sentida pelo inventor quando ele vê sua invenção se revelar um sucesso. Essas emoções fazem um homem esquecer o alimento, o sono, os amigos, o amor, tudo. Nikola Tesla. Criação. A fogueira. Todos nós já estivemos ali, num acampamento ou simplesmente ouvindo alguém contar uma boa história. Como humanos, sempre tivemos a capacidade e o desejo de suspender nossa descrença. Se ao menos por alguns minutos ao dia quisermos escapar das preocupações e deixar para lá, para ficarmos imersos em algo externo a nós. Nós temos a oportunidade de contar histórias, de dar ao consumidor a oportunidade de se perder em um mundo pelo tempo que ele quiser. Temos as realidades da vida todos os dias, seja a economia ou a sobrevivência ou arranjar emprego e ganhar dinheiro, mas nós temos uma mídia na qual podemos nos perder. A vida diária nem sempre é tão emocionante. E se no fim do dia você pode ligar um tablet, um PC, um console e simplesmente escapar para outro mundo, eu acho uma coisa maravilhosa, que permite que você literalmente viva um sonho. A narrativa hoje nos jogos é tão boa quanto nos filmes, é tão boa quanto ler um bom livro. Com a ressurreição e a renascença da indústria no fim dos anos 90 e começo dos 2000, os games iniciaram mais um passo evolucionário. A história. Isso mudou fundamentalmente as expectativas do público sobre o que seria um bom jogo e aumentou o nível de exigência para desenvolvedores de games do mundo inteiro. A narrativa nos videogames é uma fera difícil de se domar. Como desenvolvedores de jogos, nós temos que estabelecer regras, temos de montar um universo que faça sentido e que tenha o seu próprio senso de lógica. E depois de estabelecermos qual é essa lógica, deixamos que a mente e a imaginação do jogador resolva os problemas e abra caminho através desses mundos. Acho que uma das coisas que aprendemos na última década foram meios de contar histórias sem cortes de cena, sem interromper a interatividade, fazer com que a história seja algo que se origine na própria jogada.
Videogames são experiências estimulantes, enquanto cinema e televisão são experiências relaxantes. Você participa de cada momento do jogo. Um amigo meu comparou os games a romances, porque se você para de ler o livro, o romance não continua, e videogames são bem parecidos com isso também. Contar uma história nos videogames pode ser muito mais difícil, porque você tem que imaginar as ações do jogador, enquanto num filme você decide o que os dois personagens dizem, escreve aquilo e é aquilo que eles dizem. A narrativa nos videogames é um problema interessante hoje, porque não entendemos completamente. A indústria do cinema existe há mais ou menos 100 anos, e tem uma boa ideia de como contar uma história nesse tipo de mídia visual. E a indústria dos jogos ainda não tem todas essas regras. Ler um livro ou assistir a um filme é completamente passivo. Você deixa que o narrador lhe passe sua visão de mundo ou aquilo que ele quer transmitir. E você ouve, e ela vai se revelando aos poucos. Você não afeta. Nos games, a jornada é a recompensa, mais do que o final ou o resultado. Essa é a nossa rotina. Dia e noite. Tudo o que fazemos é sobreviver. Nunca tem fim. A ideia de espontaneidade dentro da narrativa é algo exclusivo dos videogames. Você não pode mudar uma música enquanto a escuta, não pode mudar o fim de um livro enquanto está lendo, mas em certos jogos, suas decisões têm um resultado direto no destino dos personagens. E isso é único e é demais, acho que é isso que as pessoas respondem. Já imaginou se você estivesse refilmando Guerra nas Estrelas e estivesse em O Império Contra-Ataca e o Vader te dissesse, junte-se a mim, e você dissesse, tá bom. E o resto do filme, todos os Jedi seriam completamente diferentes porque você fez essa escolha. E é nisso que eu acho que videogames diferem fundamentalmente e em grande medida dos outros tipos de mídias nerds que eu adoro, sabe? Quem vive, quem morre. Eu entendi. Nós temos que escolher. Atenção! Lá vai ele! Abaixem as armas. Não precisa se envolver com isso. Temos que escolher. Se você insiste. Eu não vejo como poderia ter salvo a vida de outras pessoas. Eu também perdi alguém que amava. Seja nas clássicas lendas do Rei Arthur ou em produções mais modernas, uma coisa que nunca foi difícil para a humanidade foi a suspensão voluntária de nossa descrença. Os primeiros contadores de histórias viram a força primordial de escrever, ler e contar histórias verdadeiras ou ficcionais. Eu acho que quando você mostra um mundo a um jogador e como ele funciona, ele entra nesse mundo e aquela passa a ser a sua realidade. Então, acho que como desenvolvedores de games modernos, temos que ter em mente que a suspensão da descrença vem da criação de um universo e da criação de um mundo. Um mundo imersivo, que tem regras que são previsíveis e lógicas, e não do prazer visual que obtemos com todo esse poder de fogo. E agora que temos esses consoles que apresentam gráficos impressionantes, belas explosões e mundos imersivos, existe algo mais. Pegamos nossas inspirações de fora dos jogos, as emoções, o desenvolvimento de personagens e a narrativa de uma forma que tentamos inovar para que exista uma associação, um apego ao personagem do jogo, para que você sinta a história, para que você sinta que está lá, tomando essas decisões o tempo todo. Boas histórias não são só entretenimento. Boas histórias podem nos ajudar a crescer, podem nos ensinar sobre o passado e nos fazer aspirar a coisas maiores e mais elevadas. A experiência narrativa de um videogame não é diferente. A fogueira é só um pouco mais brilhante e colorida.
coisa precisa estar em sincronia para que dê certo. Tem a arte, tem a história, tem a música, tem os cenários, tem o timing, tem os dubladores, tem a interpretação. E nos videogames existe, acima de tudo, a necessidade de ser uma experiência envolvente para o usuário também. Então eu acho que o videogame é a coisa mais difícil de fazer. Se você quer emoção, precisa de um rosto humano. E no mundo dos filmes é a coisa mais fácil de se obter. É só apontar a câmera para alguém e você tem aquilo na mesma hora. Mas no mundo dos games, você tem um investimento de milhões de dólares em tecnologia antes de ver qualquer coisa parecida com o rosto humano. Eu acho que a parte mais excitante nessa indústria é que estamos sempre investindo e sendo ousados quanto ao desafio da invenção. E inventar é difícil, porque se você já soubesse o que vai ser, não precisaria inventar, porque já existiria, não é? Então sempre que temos, seja uma ideia de design, ou alguma coisa de estilo, ou sei lá, algo relacionado à história, nós meio que dependemos dessa confiança de que nós teremos inspiração, de que teremos revelação. Aí começa a fase dos protótipos, então fazemos um monte de protótipos e começamos a tentar entender. Ei, essas ideias que nós tivemos são boas mesmo quando colocadas no ambiente interativo? Eu acho que no estágio alfa você espera ver a diversão. É um momento delicado, como os anos estranhos da adolescência, em que pode ser uma experiência incrível, pode dar tudo muito certo e todos estão entusiasmados, porque existe algo ali com o que brincar, do começo ao fim. Mas tem elementos estranhos, tipo, um monte de gente chega pra você e aponta suas esquisitices, seus dentes tortos, sua sobrancelha maluca e tudo mais. Você espera que... Tudo bem, eu estou vendo, eu entendo. Agora preciso voltar e arrumar essas coisas, ficar um pouco mais bonitinho. Voltar para a rua e me exibir de novo. Você começa a juntar todos os recursos. Coisas como uma boa história, a arte de alta fidelidade, os personagens bem detalhados. E quando você começa a casar essa produção de altíssima qualidade com o esqueleto original dos protótipos das suas ideias, você começa a montar o produto. E aí, o trabalho de sair de alfa para beta é, em linhas gerais, uma lista de coisas que precisamos checar e ver se estão funcionando direito. Não mexemos tanto quanto no estágio alfa, mas elas estão na nossa cabeça nesse momento, quando começamos a polir o jogo, a fazer ajustes de jogabilidade, tentando aprimorar, vendo o que funciona bem e talvez obtendo mais recursos e tempo para desenvolver e separar as coisas que não estão funcionando tão bem. Uma das grandes revoluções que tivemos nos anos 90 é que começamos a trazer pessoas para jogar nossos games e para vê-las jogar. Só isso. Mas transformou nossa forma de fazer jogos. Até então, nós praticamente fazíamos o jogo para nós mesmos, então se a gente achasse divertido, estava bom. A gente tinha que fazer um jogo e depois meio que fazer isso. Será que estava bom? Tínhamos um controle de qualidade, mas eram funcionários pagos, então nunca sabíamos se era o melhor feedback. Mas agora temos o teste beta e a oportunidade de falar com os fãs. E se você usar isso direito, é muito poderoso. Então você entrega o que você considera a versão final para as first parties, as de consoles pelo menos. Com os PCs ainda é meio velho oeste. Existem muitas consequências se você não conseguir qualidade ou tiver muitos bugs num produto para PC. Então você entrega para Microsoft, Sony e Nintendo. E espera, espera e espera. É uma espera de 10 dias e é sempre o período mais angustiante de pensar, será que isso vai dar certo? Então, recebemos aquele telefonema ou e-mail, talvez 10 dias depois, e aí, ei, está bom. E aí começamos a comemorar. Ou vocês têm tais problemas críticos e tais problemas menores e precisam corrigir todos esses problemas e reenviar. E aí, é aí que vai para as ruas, as pessoas adoram ou odeiam. Na maioria das vezes os dois. Sempre existe os dois extremos, por melhor que seja o jogo. E você tem que aguentar as pancadas, deixar que as pessoas deem sua opinião.
É difícil até de acreditar como as coisas mudaram. Títulos com 1000 anos de trabalho humano de programação, design e arte. É assombroso. É 1000 vezes o trabalho de fazer um filme. É de dar medo. Eu não sei por que faço isso. A evolução das grandes histórias nos videogames não poderia ter vindo em melhor momento. É como se a tecnologia estivesse pronta para a ocasião exatamente na hora certa. Da virada do século até agora, os games nunca foram tão bons de se ver, de sentir ou de jogar. E aí entra a próxima geração. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquered this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. É engraçado porque em muito pouco tempo a indústria se reinventa ou pensamos num jeito novo de levar a experiência até os jogadores, ou aparece uma nova peça de hardware, ou alguma nova tecnologia, alguma nova interface, sempre tem um desafio novo. Estamos num momento difícil para a indústria, estamos numa transição de consoles e estamos vendo muitos indicadores de desempenho apontando que jogos estão e não estão vendendo. E quais são os melhores para se fazer? Sinceramente, é muito difícil prever. Ninguém poderia prever que as plataformas mais populares hoje, 5 ou 10 anos atrás, ninguém poderia prever que este seria o modelo atual. A cada nova geração de consoles, nós obtemos mais poder de fogo. E a cada geração de consoles tem gente dizendo, isso é o bastante? Legal, isso é incrível. E logo depois, isso não é tão incrível. Eu preciso de outra coisa incrível, sabe? Porque já estamos mal acostumados com isso. A mídia cresceu muito comparado ao início. Eu acho que em parte é porque finalmente temos tecnologia para renderizar personagens que são verossímeis. Ao pensarmos como estúdio em como vamos desenvolver a nova identidade e passar para a próxima fase, para a nova geração de consoles, temos que pensar de uma forma inovadora. Temos que pensar em como construir a base de uma estrutura para os próximos 10 anos. Eu acho que agora estamos numa encruzilhada muito interessante na história dos videogames. Os editores, principalmente nas companhias, estão muito avessos ao risco no momento, porque todos pressentem uma mudança chegando e ninguém sabe o que é. Eu sempre comparo desenvolvedores independentes e grandes estúdios a um sujeito num bote inflável e um navio de guerra totalmente armado. Cada um tem os seus pontos fortes e eu acho que onde os independentes literalmente levam vantagem sobre os grandes editores é que eles são muito mais móveis. Eles não têm que tomar decisões complicadas de diretoria. Eles podem se concentrar no tipo de jogo que querem fazer e graças a coisas como o Steam, podem pegar o jogo, torná-lo incrível e então levá-lo diretamente para os jogadores, que então espalham a sua existência porque gostam tanto que falam dele para os outros, compartilham em fóruns, dão de presente para os amigos e não precisam investir um dinheiro absurdo em propaganda e marketing. Os jogos top de linha têm belos gráficos, grandes orçamentos, equipes artísticas incríveis,
mas nem sempre é isso que necessariamente faz um bom jogo. Realmente, sempre que uma plataforma se abre para permitir que amadores criem produtos, a quantidade de inovação é sempre incrível. O interessante é que quando você tem uma equipe de 200 pessoas, a capacidade de inovar é praticamente zero. Você tem que seguir o que foi projetado originalmente. E é isso que o jogo se torna. Quanto menor a equipe, mais você consegue descobrir as inspirações importantes, as sacadas que acontecem depois que grande parte do jogo está feita. E aí alguém diz, seria legal nesta sessão e nesta aqui se a gente fizesse assim. Se você tem uma equipe de 200 pessoas, não dá para mudar de ideia assim. Você tem que dizer, bom, seria legal, mas não temos tempo, temos que terminar. Eu acho que existe mesmo uma revolução a caminho dos jogos, em que as pessoas querem encontrar games que contenham mais personalidade e alma do que os que eles já conhecem. Um grande desenvolvedor de games talvez não possa assumir grandes riscos num título de realidade virtual que só funcione nesse formato e realmente o utilize, mas os independentes são motivados pela paixão, por querer fazer o melhor jogo possível. Eles normalmente não ficam sentados dizendo, como posso fazer algo que me dê um bom retorno do investimento? Acho que isso vai se tornar cada vez mais importante no mundo dos games nos próximos anos. Mudar é a lei da vida. Aqueles que olham só para o passado ou para o presente, certamente não veem o futuro. John Kennedy. Futuro. Para onde vamos agora? Muitos pensam que em relação à próxima geração da fogueira, a tradicional experiência de jogo com um controle ligado a uma tela tem suas limitações. Uma das coisas que me deixam mais animado é a realidade virtual. Eu acho que muitos se lembram do início dos anos 90, quando o Passageiro do Futuro foi lançado, e a realidade virtual seria a sensação. E nunca aconteceu porque os headsets eram muito desajeitados, os gráficos eram ruins. Bom, graças aos avanços da tecnologia, dos smartphones, das telas, a realidade virtual vai voltar com tudo. Eu não estava pensando em fazer um headset de realidade virtual. Eu queria comprar um que fosse legal, então experimentei comprar todos os tipos de capacetes e nenhum deles era o que eu queria para jogar videogames de uma forma imersiva. Aí eu disse, droga, parece que eu vou ter que inventar um para fazer isso. E acabei descobrindo que a tecnologia havia avançado muito nos últimos anos e que aquilo era algo finalmente possível de se fazer. Como você anda no mundo virtual? Como se movimenta fisicamente de um jeito natural em vez de ficar sentado usando o mouse e um teclado? É por isso que desenvolvemos o Only. É uma interface que permite andar e se movimentar livre e naturalmente no seu jogo favorito. Se parar pra pensar, eu espero que a gente nunca acabe com um jogo onde eu possa me sentar no sofá e apertar os botões por um tempo. Será que aqueles pioneiros, cujas ideias acabaram originando uma indústria, imaginavam que ela se tornaria um dia? Seria estranho para eles? Ou será que pressentiam, desde o começo, que as ideias e a criatividade de cada geração de novos designers e artistas reinventariam eternamente a mídia? Sabe, quando a gente fazia os games do Atari 800, acho que teriam rido se a gente dissesse: isto vai ser uma forma de arte importante e vai ser exibida no Smithsonian um dia. Eu nunca pensei que fosse dar alguma coisa. Era o Nolan que corria para todo lado e dizia: isso vai ser uma grande indústria, vamos vender milhões de jogos e vai ser o máximo. E eu esperava sinceramente que o Atari falhasse, até o dia em que o Nolan e o Joey voltaram da visita ao Warner, e ele nos informou que queriam pagar um dinheiro pra gente, algo como 20 ou 30 milhões de dólares, e eu disse: como é que é? O mais incrível para nós, no começo de tudo, é que nós prevíamos isso. Nós realmente esperávamos o dia em que os videogames fossem como filmes interativos, que se parecessem com filmes interativos, e nós chegamos lá. O espírito de curiosidade e invenção que existia na criação dessa indústria continua sendo a sua força impulsora.
Os desenvolvedores de jogos de hoje continuam dando ao público novas interpretações de histórias clássicas. O que começou como um único pixel, agora redefiniu o modo de contar histórias para o século XXI e além. O futuro dos games está intrinsecamente ligado ao futuro da tecnologia, de várias maneiras. É muito difícil saber, para além de alguns anos, aonde a tecnologia vai chegar. Nós temos um ritmo de invenção mais rápido do que qualquer outra mídia anterior. Eu acho que os videogames nos próximos 30 ou 40 anos vão ser incríveis, onde você não vai distinguir a fantasia da realidade e vai poder viver o sonho que sempre quis viver. Existe muita gente inteligente ficando mais inteligente graças a tudo isso. O videogame está lentamente se transformando no holodeck, porque esse é o objetivo, que ele se pareça o máximo possível com a vida real. Não daria para o mundo inteiro ser digitalizado e se transformar num lugar mais seguro, mais fácil e melhor? Posso sentir que estamos chegando lá. E chegando rápido. O que são as características inexplicáveis que tornam a vida real importante? Eu acho que é isso que os videogames vão começar a questionar nos próximos 20 anos. O tamanho e o escopo da indústria moderna dos videogames podem estar muito além das maiores expectativas dos homens que a começaram. Mas os games continuarão a ser criados como sempre foram, se alimentando da história, da cultura, da imaginação e da tecnologia, para oferecer histórias e experiências que encantarão e desafiarão as gerações futuras, seja qual for a forma que eles assumirem. Acho que é por isso que tantos nerds jogam videogame, porque é difícil pra gente, a gente não se encaixa muito bem. Mas no videogame, a gente sempre se encaixa, sempre. Apesar de fazer jogos todos os dias, apesar de jogar games incompletos durante anos antes de ficarem perfeitos e de chegarem às prateleiras, e de haver tantos problemas envolvidos nisso, eu ainda consigo me transportar, voltar a ser aquele garotinho enrolado num cobertor, acordado até muito tarde diante de uma televisão, obcecado. E quero muito proporcionar isso para outro garoto de 8 anos e fazer com que ele sinta a mesma coisa daqui a 30 anos. É o mesmo motivo pelo qual garotos brincam de mocinho e bandido quando crianças, ou pelo qual você viu Guerra nas Estrelas, é querer estar lá, é a realização de uma fantasia. E é poder realizar uma fantasia em mundo completamente interativo, que você pode explorar e se perder neles. Era como conseguir que meu jogo encante o maior número de pessoas possível. E está voltando a ser. Essa coisa fundamental que fazemos na indústria de games, que é encantar pessoas, entreter pessoas. Eu costumava dizer às pessoas, um dia todo mundo vai ser um gamer, porque isso era uma coisa que eu aspirava. Agora eu nem posso mais usar essa fala, pois todo mundo diz, todo mundo é. Tem uma coisa que não esperávamos, uma suposição que existe até certo ponto na indústria de filmes, de que você faz um filme que vai arquivá-lo e assisti-lo somente décadas mais tarde. Na indústria de games não pensei que seria o caso. E ao ver que ainda tem gente que ama esses jogos antigos, significa que eles ainda sobreviverão por décadas de uma forma ou de outra. Muita gente tem sonhos. Costumo dizer que qualquer um que tenha tomado banho já teve uma boa ideia. São as pessoas que se enxugam e vão tomar providências que fazem a diferença. Eu acho que o mundo é interessante demais para divagarmos sobre o passado. Eu me orgulho da minha participação nessa indústria, mas o que acho realmente notável é como podemos pegar tudo o que aprendemos e levar isso ainda mais longe. Echoes of your words crashing into me, drown me in your lies, and there's no way to breathe. And my walls will keep you down. I am safe without the sound of you around.
ainda me lembro de algumas músicas. Acho que minha lembrança favorita dos videogames é da primeira vez que joguei Bonk Adventures. Aquele das naves e também o outro, com coisas de motocicletas. Burger Time. Eu adorei Burger Time. Ah, Crystal Castles. Gostei Goblins. Eu fechava os olhos e via blocos de Tetris caindo, e foi aí que soube que Tetris seria meu jogo favorito de todos os tempos. E os elevadores? Isso é uma coisa que sempre uniu a minha família. É o assunto comum em volta da mesa, então... Isso esculpiu e moldou a minha vida naquilo que ela é hoje. A minha mulher parece minha mãe. Quando se trata de videogames, ela tenta regular o tempo que eu jogo. O primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado foi Pitfall, do Atari 2600. Dali para frente, ele teve um lugar especial no meu coração como gamer. E também o Atari tinha tantos problemas, tipo, se pegasse poeira, você tinha que assoprar os cartuchos, sacudir os jogos. Era muito legal, Com licença, moça. Sendo engenheiro, acho que esse lugar precisa de mais escoras. Uma das minhas lembranças favoritas foi do meu primeiro ano que assinei Extra Life. Nesse primeiro ano arrecadei $1000 para o hospital infantil da minha escolha e tive muito orgulho de ser gamer. Obrigado. Durante um tempo joguei Retorno ao Castelo Wolfenstein e conheci ótimas pessoas na época. Algumas das quais ainda considero amigos, apesar de nunca termos nos visto na vida real. A única vez que eu tive a chance de... Aonde quer que a indústria nos leve a seguir, eu estarei sempre lá para curtir. Gamer para sempre. Gente que se mata nas lojas de brinquedos para pegar aquele jogo do Nintendo 64. E eu sou uma dessas pessoas. Agradecimentos especiais a todos os nossos apoiadores no Kickstarter. Não poderíamos ter feito esse filme sem vocês. Para meu pai e minha mãe por terem comprado o meu primeiro videogame. Tô no espaço. É o fim.